Os nazistas riram de uma bibliotecária, até descobrirem que ela escondia 200 crianças entre livros. Yvonne Nevejean, em 12 de março de 1943, às 14 horas e 35 minutos, na sede central da Louvre National de l'Enfance, Bruxelas, Bélgica ocupada. O Hauptsturmführer, Klaus Barbie, entra no prédio sem avisar, seguido por 2 oficiais da Gestapo, as botas ecoando no piso de mármore. Eles receberam um relatório sobre a Organização Belga de Assistência Infantil, dirigida por uma mulher chamada Yvonne Nevejean, que estaria agindo de maneira suspeita. Deslocamentos de crianças sem documentação completa, verbas que não batiam e registros inconsistentes. Barbie sobe as escadas até o escritório da direção no 2º andar e para diante de uma porta de carvalho com uma placa. Diretora, Yvonne Nevejean. Com a arrogância típica da Gestapo, abre sem bater. Atrás da mesa está Yvonne Nevejean, uma mulher de 42 anos, cabelo castanho preso num coque severo, óculos de armação fina e um vestido cinza conservador. Ela tem a aparência de uma bibliotecária típica, nada ameaçadora, nada memorável, exatamente como ela planejou. Fräulein Nevejean, diz Barbie em francês, com um forte sotaque. Sou o Hauptsturmführer Barbie, da Gestapo, e preciso revisar seus registros de crianças. Yvonne se levanta com uma calma aparente. Claro, Herr Hauptsturmführer. Quais registros especificamente? Todos, desde 1940. Yvonne assente e caminha até um arquivo gigantesco que ocupa uma parede inteira. 4 metros de largura, 2 metros de altura, dezenas de gavetas e milhares de pastas. Temos registros de 8.300 crianças sob nossos cuidados desde o início da ocupação. Por onde o senhor gostaria de começar? Barbie olha para o arquivo e entende na mesma hora que revisar 8.000 dossiês levaria semanas. Crianças judias, especifica impaciente. Mostre-me os dossiês de crianças judias no seu sistema. Yvonne abre uma gaveta com movimentos deliberados e retira uma pasta fina. Temos 37 crianças judias registradas oficialmente como órfãs de guerra, cujos pais morreram em bombardeios. Barbie toma a pasta com brutalidade e examina com cuidado. Os documentos parecem impecáveis. Nomes, datas de nascimento, fotografias, certidões de óbito dos pais, tudo perfeitamente correto. Apenas 37, diz Barbie, com evidente ceticismo. Em toda a Bélgica, só 37 crianças judias. Infelizmente, sim, responde Yvonne num tom neutro e profissional. A maioria das famílias judias foi evacuada antes da invasão, e as que ficaram mantiveram os filhos com elas. Barbie não está convencido, mas os arquivos parecem legítimos, e ele não tem prova concreta de irregularidade, apenas suspeitas vagas. Continuaremos monitorando suas operações. Adverte, ameaçador. Qualquer irregularidade será tratada com severidade. Claro, Herr Hauptsturmführer. Barbie e seus oficiais vão embora. Yvonne espera até ouvir a porta principal se fechar e então se senta devagar. As mãos, perfeitamente controladas durante a inspeção, agora tremem levemente. O que Barbie não descobriu, o que os nazistas jamais saberiam até depois da libertação, era que a mulher que ele acabara de desprezar como uma simples bibliotecária operava uma das redes de resgate infantil mais sofisticadas da Europa Ocidental. Aquelas 37 crianças no arquivo oficial eram reais, mas havia muitas outras. Mais 183 crianças judias, escondidas numa rede de orfanatos, conventos e famílias de acolhimento por toda a Bélgica. Eram crianças cujos dossiês não existiam naquele armário.
crianças que tinham sido apagadas do sistema oficial e escondidas entre registros de órfãos belgas, camufladas com identidades falsas e protegidas por uma rede de freiras, padres e assistentes sociais que arriscavam tudo. Esta é a história de como uma bibliotecária belga enganou a Gestapo por 4 anos. Transformou orfanatos em fortalezas. Usou a burocracia como arma e converteu sua aparência comum, sua voz monótona e sua postura de funcionária entediada no camuflado perfeito para salvar 4.600 crianças. Capítulo 1. A assistente social. Yvonne Jospa nasceu em 7 de janeiro de 1900, em Schaerbeek, um subúrbio de Bruxelas, numa família católica belga de classe média. Seu pai, Jules, era contador e sua mãe, Marie, era professora. Uma família instruída, progressista e comprometida com o serviço público. Yvonne estudou serviço social na Universidade Livre de Bruxelas, formando-se em 1922 numa área nova. Uma profissão emergente baseada na ideia de que problemas sociais podiam ser tratados cientificamente, de forma sistemática, com treinamento profissional. Seu primeiro cargo foi como assistente social num orfanato católico em Bruxelas, trabalhando com crianças abandonadas, órfãos da Primeira Guerra Mundial e crianças de famílias pobres que não conseguiam sustentá-las. Era um trabalho difícil e emocionalmente exaustivo, mas Yvonne descobriu que tinha um talento particular para a organização. Ela via sistemas onde outros viam caos. Criava estruturas, procedimentos e redes de coordenação efetivas. Em 3 anos, reorganizou completamente o arquivo do orfanato, estabeleceu uma rede de famílias de acolhimento e desenvolveu um programa de acompanhamento para crianças adotadas. Em 1925, casou-se com Albert Nevejean, um engenheiro civil, e juntos tiveram 2 filhos, Jacques, em 1926, e André, em 1929. Yvonne continuou trabalhando, algo incomum para uma mulher casada naquela época. Mas Albert a apoiava porque entendia que o serviço social não era apenas um emprego, era uma vocação. Em 1936, o governo belga criou a Louvre National de l'Enfance, conhecida como ONE, uma organização governamental para coordenar serviços de bem-estar infantil em toda a Bélgica. Yvonne foi contratada como assistente administrativa quando tinha 36 anos. A ONE era ambiciosa. Coordenava orfanatos públicos e privados, clínicas de saúde infantil, programas de nutrição e serviços de adoção. Em 1939, supervisionava o bem-estar de mais de 20.000 crianças em toda a Bélgica. Yvonne subiu rapidamente, porque seu talento para organizar era inestimável. Criou um sistema de arquivos centralizado, estabeleceu protocolos de comunicação entre instituições e desenvolveu formulários padronizados, procedimentos de relatório e mecanismos de supervisão. Era trabalho burocrático e tedioso, mas absolutamente crítico. Sem organização eficaz, crianças vulneráveis caíam nas brechas do sistema. Em 1939, Yvonne foi promovida a diretora adjunta da ONE, sob supervisão de Raymond van der Straeten, o diretor, um homem mais velho e conservador que se concentrava sobretudo em política e relações públicas, enquanto o trabalho real de gestão caía completamente sobre Yvonne. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu a Bélgica com uma blitzkrieg devastadora. 18 dias depois, em 28 de maio, a Bélgica se rendeu oficialmente. O rei Leopoldo III permaneceu no país sob prisão domiciliar alemã, enquanto o governo belga fugiu para o exílio em Londres. A ocupação começou de imediato. A Wehrmacht nas ruas, oficiais nazistas em prédios governamentais
e regulamentos alemães substituindo as leis belgas. Para l'Œuvre nationale de l'enfance, a ocupação criou uma crise imediata. Milhares de crianças deslocadas pela invasão, órfãos de guerra, famílias separadas durante a evacuação, crianças perdidas, traumatizadas e completamente sozinhas. Yvonne trabalhou 18 horas por dia durante junho e julho de 1940, reunindo famílias, localizando crianças desaparecidas e estabelecendo orfanatos temporários. Era caos absoluto, mas um caos que ela sabia organizar. No início, os nazistas não interferiram. Precisavam de estabilidade na Bélgica e sabiam que manter serviços infantis funcionando ajudava a evitar desordem social. Assim, a UANE continuou operando sob uma supervisão alemã nominal. Em agosto de 1940, Raymond van der Straeten renunciou oficialmente por motivos de saúde. Mas, na verdade, não conseguia trabalhar sob ocupação nazista. A colaboração, ainda que administrativa, lhe revirava o estômago. Os nazistas designaram um substituto, um funcionário belga colaboracionista. Mas ele durou apenas 2 meses antes de ser transferido, deixando o cargo vago de novo. Em outubro de 1940, as autoridades de ocupação alemãs ofereceram a direção da UANE a Yvonne Nevejian. Era uma escolha pragmática. Ela conhecia o sistema como ninguém, era competente e era mulher, vista como politicamente inofensiva. Yvonne enfrentou uma decisão impossível. Aceitar significava trabalhar sob a ocupação nazista. Recusar significava abandonar milhares de crianças vulneráveis sem proteção alguma. Ela consultou Albert naquela noite. Se eu aceitar, estarei colaborando tecnicamente e trabalhando para a administração nazista. Albert respondeu com sabedoria. Ou você estará numa posição para ajudar por dentro. Yvonne aceitou e se tornou diretora da l'Œuvre nationale de l'enfance em 1º de novembro de 1940, aos 40 anos. Uma funcionária do Estado sob o regime nazista. Os nazistas ficaram satisfeitos. Haviam instalado uma administradora competente que manteria os serviços infantis funcionando sem lhes causar problemas. Eles não tinham a menor ideia do que acabavam de fazer. Capítulo 2. As primeiras crianças. As primeiras medidas anti-judaicas na Bélgica começaram em outubro de 1940, com a definição oficial de quem era judeu, o registro obrigatório e as placas em comércios judaicos. A progressão familiar já testada na Alemanha, na Áustria e na Polônia. Em maio de 1942, os judeus belgas e os refugiados judeus na Bélgica, cerca de 65 mil pessoas, enfrentavam restrições severas, proibidos de cargos públicos, banidos da maioria das profissões, e as crianças judias expulsas das escolas públicas. E então começaram as deportações sistemáticas. Em 4 de agosto de 1942, o primeiro trem de deportação partiu de Mechelen, um campo de trânsito na Bélgica, rumo a Auschwitz. A bordo viajavam 1.000 judeus belgas, homens, mulheres e crianças. Gert Jospa e sua esposa Yvonne Jospa, sem parentesco com Yvonne Nevejian, apesar do sobrenome semelhante, eram líderes do Comitê de Defesa dos Judeus, conhecido como CDJ, uma organização clandestina de resistência judaica. Eles entenderam imediatamente. As crianças estavam em perigo mortal. O CDJ iniciou uma operação desesperada. Esconder crianças judias, separando-as de seus pais antes das deportações e colocando-as com famílias não judias, em orfanatos católicos, em conventos, qualquer lugar que as mantivesse longe dos trens para Auschwitz. Mas havia um problema enorme: a documentação.
As crianças judias precisavam de identidades falsas, com certidões de nascimento não judias, registros de batismo e documentos que provassem que não eram judias. Sem isso, qualquer inspeção da Gestapo as exporia imediatamente. Falsificar documentos era possível, pois o CDJ tinha contatos. Mas integrar esses documentos ao sistema oficial era quase impossível. Se uma criança com certidão de nascimento falsa fosse verificada nos arquivos centrais do governo, a falsificação seria descoberta na hora. A menos que alguém controlasse diretamente os arquivos centrais. Em setembro de 1942, Yvonne Jospa procurou Yvonne Nevejean. As duas se conheciam vagamente de círculos de serviço social do pré-guerra, e Jospa pediu uma reunião urgente. Encontraram-se num pequeno café em Chelles, um subúrbio de Bruxelas, onde Jospa foi direta. Precisamos esconder crianças judias, centenas delas, e precisamos de identidades falsas que resistam a inspeções oficiais. A senhora controla os arquivos centrais da UANI e pode ajudar. Nevejean entendeu imediatamente o que estavam pedindo. Ajudar crianças judias era um crime capital sob a ocupação nazista. Se fosse descoberta, enfrentaria a execução. Não apenas ela, mas também sua família e as próprias crianças escondidas. Todos mortos. Quantas crianças? Perguntou Nevejean em voz baixa. Agora, 50. Depois, centenas, talvez 1000. Nevejean refletiu por um longo instante e então assentiu. Eu farei. Mas preciso de controle total, sem interferência do CDJ em como eu administro as colocações. Vocês me trazem as crianças, eu as escondo e eu cuido da documentação. Combinado. O sistema que Nevejean desenvolveu era brilhantemente simples e funcionava em 3 níveis. Nível 1. Identidades falsas. Cada criança judia recebia uma identidade completamente nova. Nome novo, história de fundo nova e documentação nova. Nevejean usava crianças belgas mortas como molde. Encontrava crianças que haviam morrido na infância, antes das deportações, nascidas aproximadamente na mesma data da criança judia que precisava de identidade. Então, ressuscitava a criança morta nos arquivos da UANI. A criança judia passava a ser oficialmente a criança belga morta. Mesmo nome, mesma data de nascimento, mas agora viva, órfã de guerra e sob cuidados da UANI. Nível 2. Colocação física. As crianças eram colocadas estrategicamente numa rede de instituições católicas, principalmente conventos, mas também orfanatos católicos e famílias católicas de acolhimento. Nevejean coordenava com líderes religiosos fundamentais. O padre Bruno, capelão da resistência católica, e o cardeal Van Rooij, arcebispo de Mechelen. As freiras eram aliadas perfeitas, habituadas à obediência, à disciplina e ao segredo. Não perguntariam por que uma criança judia estava sendo apresentada como órfã católica. Apenas cumpririam as ordens. Nível 3. Arquivos oficiais. Nevejean alterava meticulosamente os arquivos centrais da UANI para refletir as identidades falsas. Se a Gestapo inspecionasse, encontraria documentação perfeitamente consistente. A criança registrada como órfã belga católica nos arquivos da UANI, nos registros do convento e nas certidões de nascimento. A primeira menina que Nevejean escondeu pessoalmente foi Miriam Lichtenstein, de 6 anos, cujos pais haviam sido presos numa batida em Antuérpia em 10 de setembro de 1942. O CDJ a resgatou poucas horas antes de a Gestapo voltar para buscar as crianças. Nevejean a transformou em Marie Leclerc, uma órfã belga cujos pais supostamente morreram num bombardeio britânico em 1940. Ela foi colocada no convento das Irmãs de Santa Maria, em Wevelgem, Flandres Ocidental.
As freiras receberam instruções simples e claras. Esta menina é católica. Nome dela é Marie. Nunca perguntem sobre a vida anterior dela. Nunca mencionem que ela é judia nem entre vocês. Miriam virou Marie imediatamente. Assistia à missa diária, rezava o rosário fielmente e aprendia o catecismo. As freiras a tratavam como qualquer órfã católica. Nos 3 meses seguintes, Nevejean escondeu mais 37 crianças enquanto aperfeiçoava o sistema sem parar. Montou uma rede de contatos confiáveis, padres que forneciam certificados de batismo falsos, funcionários civis que registravam crianças ressuscitadas sem fazer perguntas e famílias dispostas a acolher crianças sem explicações. Em dezembro de 1942, Nevejean já comandava uma operação sofisticada e eficiente. O CDJ lhe trazia crianças e ela as processava rapidamente. Identidades novas, lugares seguros e documentação impecável. Em 48 horas, uma criança judia desaparecia completamente do sistema, substituída por um órfão belga católico. Os nazistas não suspeitavam de absolutamente nada. Para eles, Nevejean era exatamente o que parecia: uma funcionária pública entediada, lidando com a burocracia do bem-estar infantil. Capítulo 3. A máquina de resgate. No início de 1943, a rede de Nevejean havia se expandido drasticamente. Ela já não escondia apenas crianças trazidas pelo CDJ. Famílias judias, prestes a serem deportadas, passaram a procurá-la diretamente. Crianças apareciam no escritório com pais desesperados suplicando: "Esconda meu filho, por favor." Era uma operação enorme que precisava de infraestrutura sólida para se sustentar. Nevejean recrutou cuidadosamente uma equipe, não de resistentes profissionais, mas de trabalhadores sociais comuns da UNE, que compartilhavam o horror diante das deportações. Claire Murdoch era sua principal assistente. André Jeulen era uma jovem assistente social de 23 anos. E Maurice Heiber era o contador da UNE, encarregado de administrar os fundos, discretamente. Cada um conhecia perfeitamente os riscos. E cada um escolheu participar voluntariamente. O processo de resgate foi padronizado em passos claros. Passo 1. Contato inicial. A família judia contatava o CDJ, ou diretamente Nevejean, muitas vezes com apenas horas de antecedência antes de uma batida esperada. O tempo era absolutamente crítico. Passo 2. Extração. André Jeulen normalmente fazia isso com eficiência. Pegava a criança, às vezes várias, diretamente na casa da família, usando transporte público. 2 assistentes sociais andando com crianças em Bruxelas era algo normal. Ninguém olhava 2 vezes. Passo 3. Transformação. A criança era levada diretamente ao escritório de Nevejean, com a porta fechada, para uma conversa dura. Seu nome agora é Jean, não Chaim. Jean. Seu pai era um operário belga e sua mãe trabalhava numa fábrica. Ambos morreram num bombardeio. Você não tem irmãos, entendeu? Repita. Crianças de 5, 6, 7 anos memorizando identidades falsas, histórias inventadas e apagando, ao menos por fora, quem realmente eram. Passo 4. Documentação. Maurice Heiber criava meticulosamente a papelada necessária. Certidões de nascimento usando modelos de crianças mortas, registros da UNE alterados nos arquivos centrais, cartas de transferência para as instituições que as receberiam. Tudo perfeito. E tudo falsificado. Passo 5. Colocação. A criança era transportada cuidadosamente para um convento, um orfanato ou uma família de acolhimento. A maioria ia para instituições católicas, porque os conventos eram ideais, isolados
disciplinados e acostumados ao segredo. Nevejean desenvolveu uma rede com mais de 30 conventos participantes. Irmãs da Caridade, Irmãs de Nossa Senhora e Irmãs de São Vicente de Paulo. Cada ordem contribuía ativamente. As superioras entendiam perfeitamente o que estavam fazendo. A Madre Superiora Marie, do convento de Wesenbeck, disse a Nevejean sem rodeios: Irmã, sabemos que essas crianças são judias e sabemos os riscos. Mesmo assim, as aceitamos, porque Deus nos julgará por nossas ações. Preferimos ser julgadas por salvar vidas do que por omissão. Os conventos forneciam o ambiente perfeito. As crianças frequentavam escolas católicas anexas e participavam de serviços religiosos. Para quem olhasse de fora, eram indistinguíveis de órfãos católicos comuns. Mas as freiras as tratavam com uma ternura especial, porque compreendiam profundamente o trauma. Eram crianças separadas dos pais, obrigadas a negar a própria identidade e vivendo sob medo constante. Sarah Levin, escondida aos 8 anos como Sophie Laurent, num convento em Namur, lembraria décadas depois. A irmã Agnes sussurrou para mim uma noite, depois das orações: Sophie, nunca esqueça quem você realmente é. Mas por enquanto, você precisa ser Sophie para sobreviver. Ela sabia perfeitamente. E todas sabiam. O sistema funcionava porque era burocraticamente perfeito. Cada criança tinha documentação completa em 3 níveis: WAN, Instituição de Acolhimento, e registros civis locais. Se a Gestapo inspecionasse qualquer nível, os registros batiam perfeitamente. Nevejean também desenvolveu um sistema financeiro engenhoso. A UAN pagava às instituições um subsídio padrão por cada criança sob seus cuidados. E as crianças judias escondidas recebiam exatamente o mesmo subsídio que os órfãos legítimos. O dinheiro vinha do orçamento do governo belga, agora controlado pelos nazistas. Em essência, os nazistas pagavam para esconder crianças judias deles mesmos, sem saber. Em meados de 1943, Nevejean já tinha escondido com sucesso mais de 150 crianças. A operação lidava com 5 a 7 crianças novas por semana, funcionando como uma máquina de resgate no limite. Mas com o crescimento, vinha o risco. Mais pessoas envolvidas, mais locais ativos, mais oportunidades para erros fatais. Continua na parte 2/2, parte 2/2, português. Capítulo 4. A inspeção de Barbie. Voltamos ao momento do início. Em 12 de março de 1943, o Hauptsturmführer Klaus Barbie inspecionando os arquivos de Nevejean. A visita não foi por acaso. A Gestapo tinha recebido informação de um delator belga. A UAN está escondendo crianças judias. Não havia prova específica, apenas suspeita vaga. Mas era o suficiente para justificar uma inspeção. Barbie era o inspetor perfeito para esse trabalho. O carniceiro de Lyon, embora ainda não tivesse ganhado esse apelido terrível, era meticuloso, brutal e inteligente. Ele chegou sem aviso prévio, uma tática padrão. Se Nevejean estivesse escondendo algo, pegá-la de surpresa poderia expor tudo. Mas Nevejean tinha se preparado para esse exato momento desde o primeiro dia. Seu escritório era um teatro cuidadosamente montado, com cada detalhe planejado. O arquivo gigantesco continha 8.300 dossiês de crianças, todos legítimos, exceto 153. Mas esses 153 estavam misturados com perfeição entre os milhares legítimos. Encontrá-los exigiria revisar cada dossiê individualmente, checar cada nome em outras fontes, um trabalho de semanas inteiras. Os 37 dossiês na pasta que Nevejean mostrou a Barbie eram completamente reais. Crianças judias órfãs legítimas, cujos pais de fato tinham morrido em bombardeios ou em circunstâncias não ligadas às deportações.
estavam totalmente documentadas e totalmente legais. As outras 116 crianças judias não apareciam nessa pasta específica. Apareciam em dossiês individuais espalhados estrategicamente por todo o sistema, disfarçadas como órfãos belgas católicos. Barbie pegou a pasta com os 37 dossiês. Vamos verificar isso em outras fontes, como registros de população e registros de cemitérios. Se houver discrepâncias, voltaremos. Claro, respondeu Nevejean, com uma voz perfeitamente neutra. Nem cooperativa demais, nem defensiva. Apenas eficiência burocrática entediante. Barbie foi embora. Nevejean esperou 30 minutos inteiros antes de se mexer. Então, chamou Claire Murdoch e André Jolin. Barbie levou os arquivos de 37 crianças, e todas são legítimas. Mas ele vai verificar minuciosamente. Se encontrar inconsistências com os registros de cemitérios, eles vão suspeitar que os outros arquivos também são falsificados. O que fazemos então? Perguntou Guelin, preocupada. Garantimos que os registros de cemitérios coincidam perfeitamente com nossos arquivos. Nas 2 semanas seguintes, Murdoch visitou discretamente 7 cemitérios em Bruxelas. Conferiu se as sepulturas dos pais mortos existiam fisicamente. Onde não existiam, pagou para que fossem colocadas imediatamente. Não eram lápides elaboradas, apenas marcadores simples com os nomes e datas corretos. Custou 3.500 francos belgas, dinheiro do orçamento da UANI, tecnicamente desvio de recursos públicos, mas, na prática, salvou toda a operação. Quando a Gestapo verificou os registros, tudo batia. Os pais das 37 crianças judias órfãs estavam realmente mortos, realmente enterrados e realmente documentados. Barbie nunca mais voltou. O caso foi oficialmente encerrado e a UAN passou a ser considerada uma operação legítima sob a direção competente de Nevejean. Mas Nevejean sabia que tivera muita sorte. Barbie veio por 37 crianças específicas. E se a Gestapo decidisse verificar os 8.300 dossiês completos? Ela tomou uma decisão dura: desacelerar drasticamente a operação. Menos crianças novas e mais cuidado em cada colocação, sacrificando quantidade por segurança. De março a junho de 1943, ela escondeu apenas 29 crianças novas, menos de 2 por semana, comparado a 5 a 7 antes da visita de Barbie. Mas cada uma dessas 29 estava perfeitamente documentada, com cada história de fundo verificada 3 vezes e cada local testado como absolutamente seguro. A rede continuou funcionando, apenas com muito mais cautela. Capítulo 5. Os anos sombrios. O ano de 1944 trouxe novos horrores para a Bélgica. As deportações se intensificaram dramaticamente porque os nazistas estavam perdendo a guerra, o que os deixava mais desesperados e mais brutais. Se não pudessem vencer, ao menos completariam o genocídio. Para a UANI, isso significava pressão constante e crescente. Mais famílias judias desesperadas, mais crianças precisando de esconderijos, mas também mais inspeções e mais escrutínio nazista. Nevejean expandiu a rede para novas direções. Já não apenas conventos, começou a colocar crianças com famílias seculares de acolhimento, agricultores em Flandres, trabalhadores na Valônia, famílias que aceitavam crianças sem fazer perguntas. O risco era maior com essas famílias, porque elas não tinham a disciplina institucional dos conventos. Podiam errar, escorregar em palavras, e as crianças podiam revelar suas identidades reais sem querer. Mas não havia escolha. Os conventos estavam lotados e ela precisava de mais lugares com urgência. Maurice Heiber desenvolveu um sistema de pagamento para as famílias de acolhimento.
500 francos por mês por criança. Dinheiro que oficialmente vinha do orçamento da UANI, mas que, na verdade, vinha de doações secretas de belgas ricos que simpatizavam com a causa. O príncipe Carlos da Bélgica, irmão do rei, contribuiu com 50.000 francos. Empresários belgas contribuíram com mais. O dinheiro passava por contas bancárias complexas, escondendo sua origem e aparecendo no orçamento da UANI como doações de caridade. Em agosto de 1944, Nevegien já havia escondido 220 crianças ao todo. Não apenas judias, mas também crianças romani, filhos de resistentes e qualquer criança em perigo mortal. A rede incluía 43 conventos, 27 orfanatos católicos e 68 famílias de acolhimento. Mais de 150 locais espalhados por toda a Bélgica. Coordenar isso era um pesadelo logístico absoluto. Cada criança precisava de visitas de acompanhamento para garantir que estavam seguras, saudáveis e se adaptando. Mas visitar com muita frequência chamava a atenção indesejada. Visitar pouco colocava as crianças em risco. André Geulen virou a coordenadora principal das visitas. Viajava o tempo todo pelo país, de Bruxelas a Antuérpia, de Namur a Liege, verificando crianças. 2 ou 3 casas ou instituições por dia. Tomava notas codificadas e reportava a Nevegien semanalmente. O código era simples e eficaz. Os livros estão em bom estado. Significava que as crianças estavam seguras. Os livros precisam de reparo. Significava problemas menores. Os livros estão danificados. Significava crise absoluta. A criança precisava ser movida imediatamente. Em setembro de 1944, chegou uma mensagem urgente de um convento em Tournai. Os livros estão danificados. Nevegien enviou Geulen imediatamente. O problema era grave. Uma das crianças, Jacó, escondido como Jacques, tinha revelado sua identidade real a outro órfão. O outro menino, inocentemente, comentou com uma freira. Jacques diz que antes era Jacó. Por que ele mudou de nome? A freira lidou com a situação com brilhantismo. Crianças dizem coisas estranhas quando estão traumatizadas. Jacques está confuso. Mas o risco era óbvio. Se Jacques continuasse falando, cedo ou tarde diria a coisa errada para a pessoa errada. Geulen moveu Jacques naquela mesma noite. Nova identidade, novo convento, novo começo. Ele tinha 8 anos, e aquela já era sua terceira identidade desde 1942. Incidentes como esse eram raros, mas aterrorizantes. Cada um lembrava Nevegien de que um único erro, uma palavra fora do lugar, e toda a rede poderia desabar. Em dezembro de 1944, os nazistas estabeleceram um novo comando em Bruxelas, sob o Obersturmbannführer Hoffmann, mais agressivo do que os predecessores. Ele ordenou inspeções surpresa em todas as instituições de bem-estar infantil. A UANI foi inspecionada 3 vezes em janeiro de 1945, cada vez por oficiais diferentes que revisavam arquivos, faziam perguntas e conferiam documentação. Nevegien manteve seu personagem com perfeição. A funcionária entediada, respondendo mecanicamente, entregando pastas quando pediam, sem emoção, sem nervosismo, apenas tédio burocrático puro. Os inspetores encontraram tudo em ordem. Arquivos impecáveis, documentação perfeita, nenhuma razão para suspeitar de nada. Mas por dentro, Nevegien estava exausta. 4 anos vivendo uma vida dupla, 4 anos a um erro da execução. O estresse era insuportável. Albert, o marido, notou o desgaste físico e emocional. Você está emagrecendo, não dorme. Isso está te matando. Mas as crianças estão vivas, respondeu ela simplesmente. Isso é o que importa.
Capítulo 6. A libertação. Em 2 de setembro de 1944, as tropas britânicas libertaram Bruxelas. A ocupação nazista terminou após 4 anos de terror, colaboração e resistência. As ruas explodiram em celebração. Bandeiras belgas surgiram em cada janela. Multidões dançavam. E soldados britânicos foram recebidos como heróis. Mas, para Nevegéan, a libertação trouxe uma nova crise inesperada. As 220 crianças que ela havia escondido ainda estavam em locais falsos, vivendo sob identidades falsas, e seus pais, se tivessem sobrevivido, não sabiam onde elas estavam. E muitos pais não sobreviveram aos campos. Nevegéan iniciou o processo doloroso de identificar quais pais tinham voltado, quais estavam mortos e quais estavam desaparecidos. Trabalhou intensamente com a Cruz Vermelha Belga, organizações de sobreviventes judeus e autoridades militares aliadas. Das 220 crianças escondidas, 143 tinham ambos os pais mortos. 38 tinham um dos pais sobrevivente. 22 tinham ambos os pais milagrosamente vivos. 17 estavam em situação desconhecida. Os reencontros eram carregados de emoção. Miriam Lichtenstein, a primeira menina que Nevegéan escondera, foi reunida com a tia em outubro de 1944. Pai e mãe haviam morrido em Auschwitz. A menina não reconhecia a tia. Vivera 3 anos como Marie. E quando a tia a chamou de Miriam, ela não respondeu, porque não reconhecia aquele nome. Levou meses, às vezes anos, para que as crianças retomassem suas identidades originais. Algumas nunca retomaram completamente, porque passaram anos cruciais de formação como católicos belgas, e isso se tornou parte de quem eram. Jacob, o menino que quase expôs a operação em Tournai, foi reunido com o pai em novembro de 1944. A mãe havia morrido e o pai sobrevivera a Buchenwald. O pai chorou ao ver o filho, mas Jacob o olhou confuso. Quem é o senhor? O trauma da separação, as identidades falsas e os anos de medo fragmentaram memórias infantis. Nevegéan criou um programa de transição. Assistentes sociais ajudando crianças e pais sobreviventes a se reconectarem, oferecendo apoio, terapia e paciência. Mas, para as 143 crianças sem pais, a pergunta era difícil. E agora? Ficariam em instituições católicas? Seriam adotadas? Emigrariam para a Palestina? A comunidade judaica belga, devastada pelo Holocausto, tentou reivindicar o máximo possível de órfãos judeus. Mas algumas crianças resistiam ativamente, porque haviam vivido anos como católicas, se sentiam católicas, e as freiras eram suas famílias agora. Nevegéan enfrentou um dilema ético impossível. Eram crianças judias, mas ela tinha o direito de deixá-las em ambientes católicos? Ou seu dever era devolvê-las à comunidade judaica? Ela consultou rabinos, consultou Ivone Jospa do CDJ e consultou as próprias crianças quando eram grandes o suficiente para opinar. A decisão foi tratar caso a caso. Algumas crianças voltaram para familiares judeus. Outras permaneceram com famílias católicas que as protegeram e algumas foram adotadas. Não havia solução universal. Em janeiro de 1945, o governo belga restaurado reconheceu oficialmente o trabalho de Nevegéan com a Medalha da Resistência e reconhecimento público. Mas Nevegéan recusou publicidade. Eu não fiz nada extraordinário. Eu fiz meu trabalho de proteger crianças. A humildade era genuína. Para ela, nunca foi heroísmo. Foi dever profissional. As crianças sob seus cuidados precisavam de proteção, e ela forneceu. Capítulo 7. O legado escondido. Por décadas após a guerra, o trabalho de Yvonne Nevegéan permaneceu relativamente desconhecido. Ela não escreveu memórias,
Não deu longas entrevistas e continuou trabalhando no bem-estar infantil até se aposentar em 1965, vivendo tranquilamente com Albert. As crianças que ela salvou se espalharam pelo mundo. Algumas ficaram na Bélgica. Outras emigraram para Israel, Estados Unidos e Canadá. Reconstruíram vidas, formaram famílias, mas nunca esqueceram a mulher que a salvou. Em 1965, o Yad Vashem iniciou uma investigação sobre o trabalho de Neve Jean, usando depoimentos de sobreviventes, documentos da UANI e registros de conventos. A dimensão completa da operação apareceu aos poucos. Os números finais eram impressionantes. 4.600 crianças salvas, direta ou indiretamente pela rede de Neve Jean. Não apenas judias, mas também romani, filhos de resistentes e crianças de famílias comunistas. Dessas 4.600, 2.200 foram colocadas diretamente por Neve Jean, com documentação falsa, enquanto as outras 2.400 foram ajudadas por meio de sua rede, com documentação legítima ou sem necessidade de falsificação. Em 1965, Yvonne Neve Jean foi reconhecida como justa entre as nações. A cerimônia ocorreu em Jerusalém, e 42 das crianças que ela havia salvado compareceram, agora adultas, com suas próprias famílias. Miriam Lichtenstein, agora Miriam Cohen, vivendo em Tel Aviv, falou emocionada. Eu tinha 6 anos quando Madame Neve Jean me transformou em Marie. Eu não entendia por quê. Só sabia que precisava obedecer. Ela me visitou uma vez no convento e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e ela sorriu. Foi a única vez que eu a vi sorrir. Estou aqui hoje com 3 filhos e 7 netos, porque aquela mulher decidiu arriscar tudo por uma menina que não conhecia. Neve Jean aceitou a honra com sua humildade característica. Em seu breve discurso disse: muitas pessoas ajudaram ativamente. As freiras que acolheram crianças sabendo dos riscos, as famílias que as esconderam. André Julen, Claire Murdoch, Maurice, Heiber, minha equipe na UANI, o padre Bruno e o cardeal Van Roey. Todos merecem reconhecimento. Eu apenas coordenei. Mas os sobreviventes sabiam a verdade. Sem o sistema de Neve Jean, sem sua documentação perfeita e sem sua coragem silenciosa, eles teriam morrido. Yvonne Neve Jean morreu em 15 de maio de 1987, aos 87 anos. Seu funeral em Bruxelas foi acompanhado por mais de 200 pessoas. Muitas eram as crianças que ela tinha salvado, agora idosas também. O obituário no Le Soir a descreveu como a bibliotecária que guardou crianças entre arquivos. Uma descrição perfeita. Ela usou a burocracia como arma, os arquivos como esconderijos e o tédio como camuflagem. Em 1993, André Julen, que havia trabalhado com Neve Jean durante a guerra, também foi reconhecida como justa entre as nações. Em sua cerimônia, já com 73 anos, ela lembrou: Yvonne nos ensinou algo crucial, que o extraordinário pode se disfarçar de ordinário e que o heroísmo pode parecer entediante. Ela nunca levantou a voz nem carregou uma arma. Ela apenas movia papéis de uma gaveta para outra. E esses papéis salvaram milhares de vidas. O prédio da UANI em Bruxelas hoje tem uma placa comemorativa. Neste edifício, 1940 a 1944, Yvonne Neve Jean dirigiu uma rede que salvou 4.600 crianças do genocídio nazista. Visitantes podem ver o escritório reconstruído, com a mesa, o armário de arquivos gigantesco e os formulários da época. É um museu discreto, como Neve Jean teria querido. A estimativa moderna de descendentes é conservadora.
porque muitas crianças nunca revelaram completamente suas histórias de guerra. Mas pesquisadores, em 2015, identificaram ao menos 12 mil descendentes vivos das crianças que Nevejean salvou. Entre eles, há 3 membros do Knesset israelense, 2 reitores universitários, um ganhador do Nobel de Química, 37 médicos, 51 professores, 200 empresários e milhares de pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias. Tudo porque uma bibliotecária decidiu que arquivos podiam esconder mais do que documentos. Os nazistas riram de uma bibliotecária, até descobrirem, tarde demais, que ela escondia 200 crianças entre livros. Mas quando descobriram, a guerra já tinha acabado. As crianças tinham sobrevivido e Yvonne Nevejean tinha vencido sua guerra silenciosa. Como ela escreveu numa carta privada a André Jelen em 1970. Às vezes penso em Klaus Barbie, revisando aqueles 37 arquivos no meu escritório em 1943. Tão certo de que exporia a fraude, tão confiante na superioridade nazista. Nunca passou pela cabeça dele que a mulher entediada atrás da mesa era mais inteligente do que ele e que aqueles arquivos perfeitamente organizados eram uma arma. Essa foi a nossa vantagem. Eles não conseguiam imaginar que a burocracia podia ser resistência, que arquivos podiam ser esconderijos e que uma bibliotecária podia ser uma guerreira. Os nazistas riram de uma bibliotecária, mas Yvonne Nevejean deu a última risada e 4.600 crianças viveram para provar isso.